balanço que eu faço, não vou entrar em termos de 60%, 70%, 80%, porque são 2 títulos, né? Série B e Série C. E as outras passagens, mesmo que não teve um título, mas teve coisas boas. Por exemplo, nós não deixamos de subir porque o América perdeu 6 pontos. Né? E agora, nesse momento, nós estamos numa situação boa. Não muito boa, mas boa. Então o balanço que eu posso fazer é que, na verdade, foi um casamento, né? Como pode-se dizer, entre mim e o América. Toda vez que eu vim para cá sempre teve resultado positivo. Então isso para mim é gratificante. Em 97, se tratando de brasileiro, Série B, só subiam 2. Era o campeão e o vice. Hoje são 4. Né? E nós conseguimos ser campeão. Mas antes de iniciar a Série B, o marcante foi isso aí. Porque eu vim para um estadual. Né? E nesse estadual aí, o América estava em penúltimo lugar no estadual. Estava para cair. Foi quando eu cheguei e a gente conseguiu levantar e terminamos chegando entre os 4. Então isso marcou muito. E daí começou a história minha com o América. Que em seguida veio a Série B, a gente foi campeão, né? E aí ficou marcado essa primeira fase aí. Não foi convite do Salum, até porque eu não conhecia Salum. Ele me conhecia, claro, porque através do futebol, mas foi um empresário de Recife. E através dele ele ligou para mim e disse, olha, eu estou colocando seu nome no América. Se der certo você vai? Eu disse, vou. O América está assim, está em penúltimo lugar no estadual. E se você quiser topar, eu vou esperar a resposta lá. Bem, aconteceu que a resposta foi positiva. E terminei acertando e vim para cá. Foi difícil também porque eu sempre falo que qualquer competição é difícil, estadual, Série D, Série C. E a Série C era diferente também do que é hoje. Né? Série C hoje você tem jogos garantidos. Né? Antes a maioria dos jogos era mata-mata, era grupo. E nós pegamos uns grupos meio esquisitos. E quando a gente avançou, eu me lembro bem, o último jogo foi aqui com o time do Rio Grande do Sul, Brasil, se eu não me engano, não é isso? Eu acho que foi. Brasil de Pelotas, isso. E o jogo lá, o primeiro jogo lá foi complicado. Um frio, nossa, e nós conseguimos segurar o jogo lá e decidimos aqui. Né? Mas aí o começo dessa competição também foi muito difícil, mas nós armamos um time. E me lembro até, agora nesse momento que nós estamos jogando com 3 zagueiros, eu me lembro da Série C, que de repente, pelo grupo que tinha, porque tem muita gente que fala, mas não pode, porque às vezes fala, mas não sabe o grupo que a gente tem, né? O grupo e o jogador individualmente. Então, eu na verdade, quando eu decidi na série C, que a gente foi campeão, colocar o time com 3 zagueiros, pelo que eu vi durante os treinos, antes de começar os jogos, então eu vi Micão, eu vi Preto, eu vi o Hélito. Aí eu disse, não, vai ter que ser assim, eu não tenho condições. E eu tinha um volante, inclusive, que não saía, que era o Dudu. Só que eu tinha um volante chegando, que era o Moisés, e que era muito bom na saída. E deu certo, deu tão certo, que até o Dudu, na competição, eu posso errar o número, mas até o Dudu fez 4 ou 5 gols. Porque tinha 3 zagueiros, eu toda hora cobrava dele liberdade de chegar. Então são situações que a gente, então isso aí na Série C me lembra muito. E terminamos, quando a gente subiu, né, que teve festa, tudo, eu disse, não, mas tem outro objetivo que é ser campeão. Essa parte aí, isso aí é o que mais a gente fala, né? Eu tive já o prazer, posso dizer assim, de comandar um time em 2 anos e meio, foi o Paysandu. Mas eu passei 2 anos e meio no Paysandu ganhando. Né? Nós fomos tricampeão estadual, nós ganhamos uma Copa Norte, nós ganhamos um brasileiro, nós ganhamos a Copa dos Campeões. Então,
você passa. Aqui no América, por exemplo, agora em setembro fez um ano. Só que a campanha que se fez o ano passado, né, que todo mundo fala, não subiu, nós não subimos por causa de um ponto, que foi aqueles 6 pontos que se perdeu. Então começou o ano, vamos trabalhar com a base, vamos. Nós não chegamos nem entre os 4 no estadual, mas se trabalhou com a base, não esqueçam disso, né? Trabalhou com a base. Continuamos com alguns da base. Fez um time dentro de uma Série B que é muito difícil hoje, dentro daquilo que o América tinha condições. Então, para você ficar em times, e hoje, no caso o América, foi a sua pergunta, de continuar, exato. É uma coisa que eu acho que tem uma coisa entre mim e o América que eu acho que deu certo, deu liga, como se fala, né? E isso aí é bom, agora tem que ganhar. A gente vai ter complicação, claro. São 8 jogos, tem muita gente ali perto, quem não está no G4, mas está próximo, certo? Vai ter complicação, claro. Mas eu agradeço essa parte aí de ter uma parada, porque faz uns jogos aí que eu estou jogando sem lateral, quer dizer, lateral de origem, né? Então isso aconteceu. A gente vem tendo algumas situações de contusão que é no caso dos laterais. E depois algumas vezes que muda, né? Cartão, os outros times também mudam. Mas a gente foi uma coincidência muito grande. Não, você não machucou um meia, um atacante e um lateral. Você machucou 5 laterais. Inclusive o menino que eu trouxe da base, ele chegou no jogo e machucou também. Então isso aí atrapalha. Mas só que para mim, graças a Deus e para o América, o grupo está correspondendo. Então quem está fazendo esse papel, fez o Henrique, fez o Pablo, o Xavier entrou ali, que não é lateral, entendeu? Então foi indo e eles estão hoje numa situação, os jogadores, correspondendo. Quem entra corresponde, quando há uma troca corresponde. Então isso aí está ajudando para que a gente fique aí no G4 e continue. Não, eu acho que não. Até porque eu graças a Deus, eu não gosto. Se eu disser que gosto de pressão, eu estou mentindo. Ninguém gosta, certo? Mas a nossa profissão é assim, então você tem que conviver. O lado de subir, que você falou aí, a gente teve bem pertinho ali, mas que era muito difícil, porque quando eu cheguei na Série A, a gente estava numa situação muito complicada. Mas mesmo assim o time reagiu, ganhou do Santos, ganhou, se eu não me engano, do Corinthians, ganhou. E nós deixamos de ter chance ainda contra o São Paulo lá. Eu me lembro que foi 2 gols do Luiz Fabiano, que nós perdemos o jogo. Aí nós fomos jogar, não é isso? Aí nós fomos jogar com o Atlético do Paraná, não foi isso? E que muita gente, lembre bem, que falava, não, vai perder lá, não tem mais interesse. E nós ganhamos do Atlético do Paraná e rebaixamos o Atlético do Paraná. E favoreceu quem? Se eu não me engano, Cruzeiro. Quer dizer, então, aquele time ali, de repente, se fortaleceu e nós fizemos, parece 8 jogos, né? 8 jogos e ganhamos 6. Empatamos 1 e perdemos do São Paulo. Mas ali tinha que ganhar tudo, tinha que ganhar os 8. E aí era muito difícil. Eu não sei te dizer, na verdade, assim, os clubes brasileiros, se é 30%, 40%, 50%, 70%. Mas normalmente os clubes brasileiros, eles se incomodam ou ficam preocupados com a base. Alguns, inclusive na minha terra, tem uns que não dão condições. Aqui tem uma condição razoável. Mas só que aqui existe uma lei, posso dizer lei, de não, tem que aproveitar a base. Sim, nenhum treinador, eu inclusive, não vou aproveitar ninguém da base se não merecer, se não tiver condições. Não é vai aproveitar fulano porque é da base, não. Se fulano for bom jogador, se merecer, ele vai jogar. Voltando atrás no que você falou, 97 foi assim, né? Evanilson, né? Gilberto, né? Técio, né? Rinaldo, Irênio, Fabrício, Álvaro, teve um monte que apareceu e jogou. E aquele time, você tinha um meio campo com Pintado, com Boiadeiro, com Tupanzinho, entendeu?
Isso, mas só que ali não bastava só eles, não tinha que ser 11, eu tinha que ter uma base. E me lembro bem, falando de base, que o último que eu puxei foi o Somália. Foi o Somália. Então só aí eu acho que foram uns 8, mas eles mostraram condições. A prova é que depois o Evanilson foi o jogador que foi, o Gilberto foi o jogador que foi, certo? Alguns não vingaram, mas a maioria vingou. Irênio, Fabrício vingaram. Álvaro que foi para fora, né? Então quer dizer, a base é assim, eu olho, veja bem, eu vou falar de uma situação agora, que não sou eu que estou, não, ele, o moleque é que mostrou. Eu vi 2 treinos dos juniores, e cheguei, olhei e vi o Richardson, aqui no CT, onde nós estamos agora. Aí vim olhar, o Claudinho fazendo trabalho lá, aí eu disse que é aquilo lá, não, é um jogo treino. Aí eu vim, fiquei no cantinho aqui. Aí eu olhei ele jogando pelo lado direito, não estava como centroavante. Aí eu disse, que moleque danado, moleque valente. Aí depois eu vim outra vez, olhei ele, uns 20 minutos só. Quando a gente teve a necessidade, que coincidiu com isso também, a necessidade, eu disse, ô Claudinho, como é o nome do moleque assim? Ele disse, professor, é Richarlison. Eu disse, manda ele para cá. Aí fui eu dei o pontapé. E ele que fez o trabalho dele. Então ele veio, não se intimidou, fez o que ele está fazendo até agora. Então você vê, veio, ficou, está titular até hoje. Muito boa, sempre foi. Claro que eu não deixei de ser vaiado, não deixei de ser cobrado, não é? Isso aí faz parte do futebol, não tem como. Não adianta se eu passei aqui esse tempo todinho, se ganhou 2 títulos, se fez isso, na Série A fez aquilo, mas não adianta. Torcedor, independente de ser do América, e de onde for, ele quer ver o momento, ele não quer saber o que passou. Passou, já passou, ele quer ver o hoje, e o hoje para o América é justamente isso, é subir. Se a gente subir, aí eu vou ser aplaudido, né? Aí vou não abrir espaço, mas vou continuar no América. Agora, se não subir, já muda a história. Eu tenho um contato com o Levi, porque é um cara que, né, vencedor, né, um treinador de primeira, como se diz, mas eu não tenho contato com hoje humano, porque eu não tenho um conhecimento assim. Tenho contato com o Levi até porque eu joguei com ele durante 4, 5 anos, mais ou menos por aí. Então sempre existiu esse contato. Mas a maioria dos treinadores eu não tenho um contato. Contato que eu entendo é você estar ligando, é você estar perguntando coisa, e eles também. Então eu não tenho esse contato. É complicado de falar, até porque o atleta está aí, está na cola do Corinthians, né? A gente já falou, e nós somos outra situação, Série B. Mas em se tratando disso aí, do Cruzeiro, que foi 2 anos seguidos, e eu me lembro bem quando o Marcelo chegou aqui, eu estava aqui, e começou aquela onda de, né? Porque Marcelo tinha jogado no Atlético, e eu torci. Aí eu tenho contato, é um treinador que eu tenho contato, que é o Marcelo. Aí eu fiquei torcendo, né? E deu certo, foi bicampeão brasileiro, certo? As mudanças tem que existir, como é o caso do Marcelo que eu estou falando. O cara foi bicampeão brasileiro e de repente daqui um pouco mandaram o cara embora, certo? Não estou falando de quem entrou, não falo de treinador, não gosto de falar, até porque eu sou treinador também. Mas em termos da sua pergunta, se tratando de campeonato de treinador mineiro, eu hoje, do jeito que está, claro, eu no América, o Mano e no caso o Levi, meu conhecimento que eu tenho de treinador é com o Levi. O Mano eu não... Ninguém vai conseguir segurar treinador, até porque, veja bem, às vezes eu já tive isso, presidente de clube querer segurar, mas a cobrança da torcida, principalmente quando é um time de massa, aí que não tem condições mesmo, porque é a pressão. Você vê hoje, por exemplo, hoje não, há um certo tempo, você vê torcida, time perde, vai no aeroporto, time perde, vai no CT, recente aconteceu com o Cruzeiro, quer dizer, vai no CT. Eu sempre digo o seguinte, isso aí é uma história minha antiga, isso aí é vandalismo, isso aí é vagabundo, a palavra é essa, vagabundo. Torcedor que vai em CT de 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, ele está mostrando que ele não trabalha, porque se ele trabalhasse, ele estava no trabalho.
Então, quer dizer, então essa cobrança não para nunca não, é no Brasil todo, não tem como. Então a gente não tem um jeito, a gente, é aquilo que eu falei há pouco instante. O treinador, ele está resguardado, ele está mais tranquilo, vírgula, quando ele está ganhando. Mas começou a perder, ele não tem segurança nenhuma. Eu vou dizer uma coisa a você, aí eu não estou falando como treinador, eu vou ser o torcedor. E eu torço pelo Brasil sempre, em qualquer situação. E acredito no Brasil. Porque se nós, até hoje, a hora que acontecer de nenhum clube de fora querer jogador brasileiro, e a hora que acontecer que alguma seleção passe o Brasil, né, porque até agora nós somos, né, nós somos primeiro, então até agora ninguém passou. Então enquanto não acontecer isso, eu confio no Brasil e acredito. A prova é, você vê em times de ponta, né, na Europa, com 3, 4, 5 brasileiros. Ora, então se é assim é porque os nossos são bons. Aí se disser, mas perdeu, sim, perdeu. Aí ficam até hoje falando do 7-1. Como foi também aquela era para trás, que sempre se falou de Barbosa, que tomou aquele gol, que perdeu no Maracanã, porque não sei o quê. Agora esqueceram, é o 7-1. Ninguém esqueceu o Barbosa lá, o Maracanã. Agora é 7-1 porque perdeu. Aquilo foi um desastre, um acidente, que foi ruim, que não é bom, não é, e que o Brasil tem que arrumar muitas coisas, aí eu concordo também. Isso aí depende do que acontecer. Tem esse lado também, nós vivemos com isso. Ganhou, né, foi vencedor, facilita uma renovação. Se não ganhar, é complicado. Nós temos ainda 8 jogos, aí sim, aí você quando chegar, que atingir, se Deus quiser, logo, passar de 60 pontos, aí já muda a história. Aí eu acho que já tem que começar a pensar. Mas por enquanto não. Futebol eu sempre digo, até para os jogadores eu digo, e eu uso uma palavra um pouco forte, mas não é. Para o futebol, não é não. Futebol é covarde. Você está de repente ganhando o jogo e perde aos 48, 49 minutos. Então a gente não sabe, no futebol você não pode prever o que vai acontecer. Eu espero, torço, trabalho para que aconteça o melhor para o América, que a gente consiga levar o América para a Série A. Eu vou comprar um apartamento aqui, né? Pretendo, né? Minha esposa fica toda hora falando, para quando eu parar de ser treinador, tá aí, de vez em quando eu venho para cá. Então eu não estou puxando o saco de ninguém, mas é uma verdade, eu gosto de Belo Horizonte. Eu não sou Rogério Ceni não, mas é complicado. Sabe por quê? Porque eu sempre digo isso, eu sei que é importante, a parte financeira todos nós, quem está aqui junto, a parte financeira você tem que ter, porque senão o mundo gira em cima disso aí, né? O que você quiser, um remédio, alimentação, tem que ter o dinheiro. Mas aqui no América eu queria o seguinte, eu queria que acontecesse sim, de ficar mais tempo e talvez outro clube, certo? Porque quando eu falo da parte financeira, eu quero chegar a essa situação. Eu gosto do futebol, eu me sinto bem, certo? Teve um período aí que eu passei, parece 4 meses em casa, eu estava igual um maluco dentro de casa. Então eu gosto do futebol, eu adoro fazer meu trabalho. Então por isso eu pretendo ir mais longe, eu não sei. Na cabeça eu tenho mais ou menos uma ideia. Eu tenho mais ou menos uma ideia quando eu paro. A mensagem que eu deixaria é que foi 3.000, né? No jogo passado. É o que eu queria 6.000 em campo. Para eles irem junto com a gente e ajudar a nossa subida para a Série A.